acompanhem o TV Secor no portal Osasco, em www.osasco.com.br. Hoje nós temos aqui para conversar conosco o sindicalista Carlos Aparício Clemente, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco Região e coordenador da ONG Espaço da Cidadania, que trata das questões da inclusão da pessoa com deficiência. Também temos para conversar conosco o Luciano Leite, que é vice-presidente do Sindicato dos Comerciários de Osasco Região. Bom dia para os nossos convidados. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia, produção. É um prazer e um privilégio poder estar mais uma vez aqui no programa. E principalmente porque eu estou aqui na frente do meu professor, o Clemente, né? Não só meu, mas de todos os nossos movimentos sindical. Nós temos o Clemente como um professor de verdade. E vou fazer a apresentação dele, posso? Por favor. Fazer a apresentação do Clemente. O Clemente é além de ser uma criatura maravilhosa, né, um ser humano apaixonado pelas pessoas, pela vida, um homem que dedicou a maior parte do seu tempo e da sua história para inserir as pessoas que estão excluídas da sociedade, na sociedade novamente, e com foco especial na questão dos portadores de necessidade especial. É algo que, quando eu vim para o movimento sindical há algum tempo, me chamou a atenção, né? E como diziam os meus professores, né, que os alunos precisam mais de exemplos do que de lição, eu quero dizer primeiramente que você é um baita de um exemplo, né, para a nossa região e para o nosso estado e a nível nacional também. Os trabalhos que o Clemente tem desenvolvido, eles têm feito coro, Jefferson, tem feito eco, né, em todo o território nacional. E eu não tenho informação do que vem de fora, mas confiadamente já deve ter saído também as publicações dele e incentivado algumas pessoas a tomar o mesmo caminho, que é optar pela acessibilidade, optar pela inclusão, optar por amar as pessoas e fazer a diferença. Então, queria dizer para você, internata que está aqui hoje, que você está tendo o privilégio, vai ter o privilégio de ouvir o professor Clemente, que é uma pessoa que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então, se eu tivesse chapéu, eu tiraria meu chapéu para você, né? Mas não é esse o programa. Não é o programa do Raul Gil, né? Aplaudir você, Clemente, por todo esse trabalho especial que você tem feito aí no decorrer da tua vida, da tua história. Obrigado, Luciano. Bom dia, Clemente, tudo bem? Bom dia, Jefferson, Luciano, companheiros aqui da produção. É um prazer estar aqui. Acho que o momento realmente é o momento a gente está pensando uma sociedade para todos. Nós que estamos no movimento sindical sempre reivindicando melhores condições de trabalho, melhores salários para as pessoas que trabalham. As pessoas têm que trabalhar com qualidade de vida. O trabalho não pode ser um risco de morte ou risco da pessoa ficar na marginalidade por conta dos seus infortúnios. E o tema da inclusão, acho que é um tema universal que nós estamos aprendendo a trabalhar com essa questão aqui na região de Osasco, e esses 10 anos de trabalho em defesa da inclusão é um trabalho que não é um trabalho apenas sindical, mas de todos nós. É um trabalho que envolve os sindicatos, que envolve empresas, que envolve entidades especializadas, que envolve o poder público, escolas. Eu acho que é um trabalho que exercita todos nós, leva todos nós a estar pensando que a gente, se quiser melhorar a comunidade, a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto e respeitar os vários olhares. Eu acho que é esse aprendizado que nós estamos fazendo aqui na região e talvez possa ser um exemplo no futuro, esse trabalho de todos nós, para a gente poder garantir que no país inteiro se cumpra uma lei que vai fazer 20 anos daqui 2 meses e ela mal saiu do papel. Pois é, antes da gente entrar de cabeça aí no tema da inclusão, que tem muita coisa pra gente falar, vou fazer um comentário aqui, deixar a homenagem do programa TV Secor a todas as mamães internautas, a todas as mamães do Brasil que estão nos assistindo. E trazer um pouco essa homenagem, nunca é tarde pra gente fazer a homenagem e comentar, trazer para a linha da discussão sindical, um tema importante na questão da maternidade, que é justamente a luta sindical pela extensão, pela ampliação da licença maternidade, né, Luciano? Nós aí pleiteando 180 dias, já faz 180 dias de licença, já faz algum tempo que foi criada a legislação permitindo as empresas aderirem espontaneamente, mas a adesão parece que ainda é pequena, né, Luciano?
Na verdade, Jefferson, muitas empresas elas fazem o seu marketing se colocando como socialmente responsáveis, mas na prática não é isso que nós temos visto. Muitos bancos têm adotado essa prática. Nós no sindicato, por exemplo, temos 120 funcionários, boa parte deles são mulheres, né? E esses funcionários que são mulheres, quando estão com a licença maternidade garantida, nós já estamos empregando 180 dias, né? Acho que primeiro na nossa casa e depois para a gente poder cobrar para fortalecer a luta, justamente para a base fornecer também esse benefício para as mães, né, Luciano? Exato. Então qual é a experiência que a gente tem? Que quando a mãe ela volta para casa, ela volta sem a maioria dos problemas que eu vejo numa empresa, por exemplo, como o Carrefour, Walmart, o Pão de Açúcar, no setor de supermercados, são os maiores, né? Quando as mães elas voltam da licença maternidade, muitas delas pedem as contas porque não tem com quem deixar o teu filho. Se a gente fosse entrar na questão da creche, né, era uma outra situação para se especificar, né? A Avon, por exemplo, depois a gente podia falar sobre os lados negativos, mas um dos pontos positivos da Avon, Clemente, é o fato de ela ter creche para as mães comerciárias. Como nós também estamos fazendo via Secretaria da Cultura e Educação aqui da cidade de Osasco, uma creche para as mães comerciárias também. Só que quando você vai para o seio da empresa e essa mãe ela retorna da licença maternidade no espaço curto de tempo, então a criança ela ainda não deixou de mamar, ela ainda tem aquela necessidade específica da mãe. Como eu já havia dito em outros momentos aqui, a nossa sociedade, Clemente, é uma sociedade que mudou muito, especificamente no comércio. Então nós temos, Clemente, 43% da mão de obra do comércio hoje, segundo dados do Diese, é mão de obra feminina, mão de obra de mulheres. E essas mulheres, na maioria, o Jefferson, ela também é o chefe de família. Então, muitas mulheres que são trabalhadoras do comércio, talvez você que está aí no teu escritório nos ouvindo hoje, ou que está se preparando para ir para o teu trabalho, eu sei que na tua casa você é a pessoa que acaba segurando a onda aí das contas, da despesa com comida, com alimentação. Então, você cumpre o papel de mãe, né, porque a sociedade hoje é monoparental, na maioria a mulher, mãe e um filho, né? Geralmente o companheiro abandona essa mulher também. E por isso que é interessante, já que nós falamos em algum momento também sobre relações compartilhadas, né, a responsabilidade do parceiro, não só na feitura da criança, mas também ao longo da vida dele na criação, né? E além de mãe, de mulher, de esposa, ela acaba assumindo mais um papel, que é o papel que antigamente nós chamávamos de macho provedor. Então, aquilo que estava no DNA do homem, né? Eu, por exemplo, Jefferson, me realizo quando eu vou no supermercado e passo com um carrinho de compra lá pelo checkout, né? Por quê? Porque eu penso assim no íntimo do meu DNA, eu penso, cumprir, Clemente, com a minha tarefa de macho provedor. Só que tem muito homem hoje em dia que não tem mais esse prazer, não tem mais essa lógica no DNA do cara, na mente do cara não tem mais. Aí a mulher tem que fazer isso também, ela assume esse papel de ser a female provedora, né? Não tem mais o male provedor, agora é só a fêmea. Então a mulher, além de cuidar da cria, ela ainda vai para casa. Então eu queria dizer para você que é mãe, que você é uma verdadeira leoa, né? Porque a leoa é essa guerreira. Ela vai, tem os seus filhos, cuida da cria e ainda sai para fazer a caça. Então, meus parabéns para você que é mãe, que é mulher, que é trabalhadora de qualquer categoria que seja. Que o Senhor possa te fortalecer, né? Como na minha casa nós fazemos um culto especial sempre para as mães, né? E nós acendemos 2 velas num culto às sextas-feiras na minha casa. E essas velas, Jefferson, ela simboliza exatamente a responsabilidade da mulher sobre trazer a luz para o seu lar, né? É um Shabbat. Então, quero dizer para vocês, né, mães, mulheres, guerreiras, Shabbat Shalom, que o Senhor possa te encher de paz e te dar força para que você continue nessa caminhada que, com certeza, o Senhor está olhando por você e Ele é supridor de todas as suas necessidades, né? Feliz Dia das Mães atrasado, né? E
grande força. Não é tão atrasado assim, só um dia, foi ontem, domingo, Dia das Mães. Mas, segundo um dado da Folha de São Paulo, apenas 7% das empresas até agora aderiu, de fato, aos 180 dias. Como é que você avalia essa demora na adesão aí? É verdade. Vamos ver, há pouco tempo atrás, licença maternidade era de 90 dias. As empresas falavam que se aumentasse para 120 dias, as empresas fechariam, ou as empresas deixariam de contratar as mulheres. Não aconteceu, passou para 120 dias. E as empresas continuaram a contratar as mulheres. Agora passou para 180 dias. E acho que é a luta permanente, não há dúvida nenhuma, é uma luta permanente que tem que ser travada, porque quem teve a oportunidade de conhecer como em alguns países se trata a licença maternidade, vê que a gente pode ter um período muito maior que 180 dias. Tá? Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu estive na Suécia em 1995, verificando condições de trabalho, né, em empresas suecas que têm base, né, aqui na base do sindicato. E fizemos visita a essas fábricas, a Zea Bramboveri, que é perto daqui, Atlas Copco, outras empresas, e tivemos a oportunidade lá de saber que no país a licença maternidade era compartilhada e podia ficar até 2 anos, um período de compartilhamento, de afastamento de homem e da mulher para cuidar da criança a criança que nascia ou a criança que estava sendo adotada. Nós estamos falando de 16 anos atrás e as empresas, empresas suecas, e muitas delas atuam de forma de ponta nos vários países. Aqui no Brasil nós temos várias delas. Quer dizer, isso não perdeu a competitividade da empresa e nem perdeu a qualidade dos produtos e o seu relacionamento com as pessoas. Então, é possível ter um período maior de afastamento da mulher para acompanhamento da criança. Eu espero que um dia esse afastamento possa também ser feito para o homem e para a mulher, para poderem definir momentos que cada um vai se planejando no trabalho para isso, e já tem discussão hoje na Organização Internacional do Trabalho da responsabilidade compartilhada que o Luciano comentou, e a tendência é a gente ter isso no Brasil também. Agora, se a gente quer uma funcionária que dê boa qualidade no trabalho, que seja assim muito útil para a empresa precisa olhar o lado dessa trabalhadora, tá? Porque realmente a barra para a mulher é muito mais pesada do que a barra para o homem em relação à relação familiar e trabalho. Tá? Então, nós, no caso de metalúrgicos, estamos numa campanha agora ao nível do Estado de São Paulo para que a licença de 180 dias ela seja aplicada em todas as empresas metalúrgicas do Estado de São Paulo, e isso já está caminhando nos debates da campanha salarial 2011. Então, vamos levar para a mesa de negociações, vamos levar as assembleias nas portas de fábrica para que a adesão aos 180 dias seja o mais rápido possível. Isso aí tornando-se obrigatório através da convenção coletiva, né? Sim, porque a convenção coletiva é bom para o empregador ter isso em convenção coletiva, porque é uma maneira também da empresa diminuir concorrência desleal. Tá? Então, porque se uns fazem e outros não fazem, aquele que faz, né, que faz bem, tem muitos que fazem sujeira, mas aquele que faz bem, no fim sempre fica reclamando pelas portas. Poxa, mas tem empresa A e empresa B que não cumpre a sua obrigação. Ora, levando para a convenção coletiva, socializa, nivela para cima e todos então passariam a respeitar um direito, que já está chegando muito tarde no Brasil. Ok. Vamos passar agora para o nosso tema central desse programa, que é a questão da inclusão das pessoas com deficiência. A lei que promove a inclusão das pessoas com deficiência está completando agora em julho 20 anos, não é isso, Clemente? E até agora, só no estado de São Paulo, 25% das vagas destinadas à inclusão é que estão completas, é isso mesmo, Clemente? No Brasil, né, um problema seríssimo. No Brasil, se todo mundo cumprisse a lei de cotas, ia ter vaga para 900 mil pessoas com deficiência. E nós temos 17 milhões de pessoas com deficiência e idade de trabalhar. Quer dizer, se todo mundo cumprir a lei,
nós vamos ter poucas pessoas, vamos dizer, com deficiência trabalhando no mercado formal de trabalho. Agora, em São Paulo, a lei de cotas em São Paulo dá em torno de 250 mil vagas para o Estado e tem 116 mil vagas ocupadas. Ainda assim, com 46% de registros, São Paulo é o melhor registro brasileiro, quando a gente olha por estados. Mas é muito pouco, porque tem cerca de 640 mil pessoas no país que deveriam estar trabalhando na lei de cotas, estão fora da formalidade no trabalho, gerando um desvio de recursos no Brasil de 1 bilhão e 205 milhões por mês, que não entra no bolso das pessoas com deficiência pelo desrespeito da lei, e no estado de São Paulo 355 milhões de reais por mês não entra no bolso das pessoas com deficiência pelo desrespeito da lei de cotas. Então, uma situação gravíssima que poderia ser cumprida desde que a lei saiu, porque não falta pessoas com deficiência no país, nem em São Paulo e nem na região de Osasco, né? Os exemplos que a gente tem aqui são fantásticos em mostrar que a gente sai do quase nada de 10 anos atrás para uma situação hoje que Osasco tem 3 vezes assim, o percentual de pessoas com deficiência acima do país. O país é 25% de respeito à lei. O Osasco está chegando a 70%. Só para a gente explicar um pouquinho para o nosso internauta, a lei de cotas, como ficou conhecida, é um pedaço da lei de benefícios da Previdência Social, não é isso? De 91. A lei de cotas, na verdade, é o artigo 93 da Lei da Previdência Social, Lei 8.213, de julho de 1991. E o que ele estabelece? Esse artigo fala assim: todas as empresas são obrigadas a ter reservado no seu quadro de funcionários para as pessoas com deficiência acima de 100 funcionários. Uma empresa de 100 a 200 funcionários tem que reservar 2% de vagas para as pessoas com deficiência. Um chute. Uma empresa de 150 funcionários teria que ter 3 pessoas com deficiência. Uma empresa de 200 a 500 funcionários tem que ter 3% de pessoas com deficiência em seus quadros. Vamos pegar uma empresa de 300 funcionários. Teria que ter 9 pessoas com deficiência trabalhando. De 501 a 1.000 empregados, 4% de vagas reservadas para as pessoas com deficiência. Vamos pegar uma empresa de 800 funcionários. Teria que ter 32 pessoas com deficiência trabalhando. E acima de 1.000 funcionários é 5%. Então, vamos pegar uma empresa com 2.000 funcionários. Teria que ter 100 pessoas com deficiência trabalhando em seus quadros. Isto é a chamada lei de cotas, onde o serviço público entra nessa lei de cotas também com a obrigação de reservar em qualquer concurso público 5% de vagas destinadas a pessoas com deficiência que vão disputar aquelas vagas. Ok, antes da gente continuar aqui a nossa discussão, que vai ter um tema extenso com muitos tópicos para a gente conversar aqui, nós vamos chamar um rápido intervalo, nós já voltamos. Você continua ligado na programação do Portal Osasco em www.osasco.com.br. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é acabar com a fome e a miséria. Isso se faz incentivando hortas comunitárias e aproveitando melhor os alimentos, monitorando a merenda escolar e denunciando irregularidades pelo 0800 61 61 61. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso. Você pode. Nós podemos. Pode ajudar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de abuso. Pedofilia é crime. Denuncie. Diz que sim. Todos. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições.
Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. Tudo foi, pai. Esse estado nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Um convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas, ajudar com o sangue. Estamos de volta com o programa TV Secor. Nós conversamos aqui hoje com o sindicalista Carlos Aparício Clemente, que é coordenador do Espaço da Cidadania e entidades ligadas às questões da inclusão das pessoas com deficiência, e também com o Luciano Leite, que é vice-presidente do Secor. Vamos passar a palavra aqui ao Luciano para ele fazer um comentário a respeito da lei de cotas, do cumprimento da lei de cotas, responsabilidade do governo verificar e fiscalizar o cumprimento, né, Luciano? Ô Jefferson, eu não gosto muito de falar, de contar a história antiga, né? Porque senão, já disse aqui, o pessoal vai ficar sabendo quantos anos eu tenho, aí fica complicado. Mas antes do ano 2000, um pouquinho antes, né? Uns 5 anos antes, nós estivemos, né, Clemente, em Brasília. Foi a primeira vez que eu estive em Brasília por conta desse assunto que era a lei de cotas. E nós... o Clemente marcou uma reunião lá na Secretaria de Justiça. Por que Secretaria de Justiça, né? Porque é a Secretaria de Justiça que tem uma coordenadoria que cuida desses assuntos, que é o assunto da inclusão social. Uma das nossas agendas, da nossa pauta, das nossas reivindicações, e nós queríamos que isso tivesse acontecido no governo Lula e não aconteceu, mas agora é um tempo propício para se dar, é que seja criado, não um departamento, mas até uma secretaria especial, entendeu? Para cuidar do assunto da inclusão social de pessoas com deficiência física. Então, a Secretaria de Justiça no Ministério da Justiça em Brasília, ela cuida do assunto de gênero, cuida do assunto de raça, cuida do assunto de vários assuntos específicos. E aí você vai ter uma pessoa lá como um assessor responsável a nível de Brasil para distribuir todas as tarefas que estão relacionadas a esse tema. Então, expondo dessa forma, dá para você que é internauta aí no mundo inteiro. Queria mandar um abraço para minha mãe espiritual que está lá na França, a Marina também, né? Inclusive, Jefferson, lá na França a questão é pior do que aqui. Quando a gente fala em governo, você pega, como o Clemente falou da Suécia. A Suécia, ela tem um compromisso com as pessoas que nasceram lá. Então é um Estado que cuida dos seus filhos. Na Europa, por exemplo, você já tem um quadro diferente. Eu estive na França também em março do ano passado, exatamente para fazer formação para os dirigentes sindicais de uma central sindical francesa no que diz respeito à legislação trabalhista. Porque para eles ainda o Brasil consegue segurar algumas garantias sociais, né, que existem. E lá na França já não tem mais. Então, por exemplo, uma mãe que fica grávida na França, ela está por conta e responsabilidade exclusiva dela. Então o Estado europeu ele não tem mais uma garantia social que pague auxílio maternidade para aquela mãe francesa. Então quando a gente vê o caos social generalizado como nos países europeus, porque deixaram de cuidar das pessoas, né? Deixaram de cuidar da previdência, porque a questão da maternidade está ligada à previdência, e é um direito da criança, não é um direito da mãe. Então é um direito intransferível para aquela criança que está nascendo, é a proteção, é a saúde, a alimentação, é o abrigo, e isso é papel do Estado. Então num Estado forte você tem uma licença maternidade que beneficia tanto o pai quanto a mãe, mas aquela criança não vai ficar desamparada. Num Estado mínimo, como na Europa está se dando hoje, você tem um Estado que não quer cuidar da sua população, não quer cuidar do seu povo. E aí a gente vê o povo indo para as ruas para tirar os seus ditadores, os seus presidentes do governo. E no Brasil nós temos uma situação intermediária, que é essa. Isso aconteceu recentemente em Portugal, né? Pediram demissão coletiva de toda a cúpula do governo português.
Exato. Então, se fôssemos entrar nesse assunto, não era muita coisa para ser falada, mas podemos discutir esse tema também. Mas o que você tem no Brasil? Você tem a irresponsabilidade. Eu ouvi uma frase do Clemente uma vez que, na verdade, você não deveria nem tratar a pessoa como um deficiente, porque aquela pessoa que tem uma necessidade especial, ela é muito eficiente para uma série de coisas. E eu acho que a deficiência hoje é você ir numa faculdade de RH, por exemplo, como eu geralmente faço palestra nas universidades também, Jefferson, e você vê que não tem esse assunto sendo tratado pelos profissionais de RH. Então o que é deficiência para mim no mercado de trabalho hoje? É a falta de ética, é a corrupção, né? É a falta de vontade de fazer o novo, de criar. Então tem muitos problemas que estão relacionados com o caráter da pessoa que emprega, de ordem física mesmo, emocional, psicológica, que evita com que a pessoa tenha o coração aberto, seja sensível, Clemente, para abrir as suas portas, porque é como um dia, quero encerrar, né? Um dia eu vendi o meu carro para um cadeirante, e aí o cara não pagou meu carro, né? E eu queria bater nele, sabe? Só que se eu batesse no cadeirante, as pessoas iam bater em mim, né? Porque eu bati num cara que andava de cadeira de roda. Mas o meu medo maior não era bater no cara, porque isso era fácil. O problema é se ele batesse em mim, se eu perdesse a briga para ele, eu ia ficar desmoralizado. Então eu tenho certeza que muitos profissionais de RH hoje, eles têm medo de contratar um profissional que tem algum tipo de deficiência física e sentir aquilo que eu senti. O cara pode ser melhor que eu, e se ele for melhor que eu, mais qualificado, mais preparado, mais especializado em qualquer área, eu vou perder a minha cadeira para um cadeirante, aí vai ficar feio demais para mim, né? Então não tenha medo de disputar, abre espaço, que tem pessoas maravilhosas também precisando de uma oportunidade. E você possa aí que está nos ouvindo, você que é chefe de RH, faça as contratações, cumpra o teu papel social e as coisas vão começar a andar melhores também na tua empresa. A questão do preconceito ainda é uma presença constante nas empresas. Antes de passar aqui a bola para o Clemente para discutir um pouquinho essa questão do preconceito, deixa eu esclarecer aqui para o Marcondes de Oliveira, do Rochidale, que pergunta quais os termos corretos que utilizados quando falamos de deficientes. Eu vou passar, o Clemente me corrige se eu estiver incorreto, mas hoje, Marcondes, o mais utilizado é a pessoa com deficiência. Independente da deficiência, ele pode ser um deficiente visual, físico, no caso cadeirante, uma pessoa com deficiência mental, pessoa com deficiência, não é portadora de deficiência como foi antigamente. É um debate constante das entidades, mas ela não é mais portadora de deficiência, ela não é uma pessoa com necessidades especiais, é uma pessoa com deficiência, não é isso, Clemente? E pessoa com deficiência é o politicamente correto. Todos os demais são sinônimos, mas o politicamente correto, pessoa com deficiência, e no caso da deficiência chamada mental. Hoje, o politicamente correto é deficiência intelectual, apesar que em quase todos os documentos públicos ainda existentes falam em deficiência mental, mas já é deficiência intelectual. Tá? Então isso é tranquilo, essa nova terminologia, e principalmente depois que o país aderiu à Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em julho de 2008. A partir dessa data, a gente tem já correndo no país esta mudança de nomenclaturas. Vou dar um exemplo: a escola do Senai, a escola referência do Senai para a inclusão de pessoas com deficiência, que era na cidade de Itu, no interior de São Paulo. O programa de inclusão que a escola tinha de formação de alunos e professores era um programa para pessoa PNE, para pessoas com necessidades especiais. E eles modificaram. Todo mundo se modificou já para atender esse novo momento. Tá? Agora, uma questão que foi colocada aqui em relação a preconceitos, puder estar comentando sobre isso, é realmente, quando a gente olha as pessoas com deficiência no mercado de trabalho e a pouca presença delas, então quando a gente fala pouca presença, assim, na população brasileira, 14,5% da população brasileira tem alguma deficiência, segundo o IBGE, no censo que ele fez no ano 2000.
No censo de 2010 está para sair nos próximos meses, mas se acredita que não vai fugir muito disso. Não fugindo, significa que o país terá em torno de 27 milhões de pessoas com deficiência no ano de 2010. Destas, 17 milhões de idade de trabalhar. Bem, no mercado de trabalho formal, mercado de trabalho, quando a pessoa tem carteira registrada, direitos garantidos pela Previdência Social, direitos trabalhistas, nós temos no país 41 milhões de pessoas trabalhando. E pessoas com deficiência trabalhando, menos de 300 mil pessoas. Quer dizer, então nós temos, na verdade, menos de 1% das pessoas com deficiência no mercado formal brasileiro, que isso é totalmente inexplicável quando se olha das pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência, alguns quesitos, que aí fala, olha, e o Luciano cantou a bola agora de pouco, é preconceito cultural. Primeiro quesito, qual é a escolaridade das pessoas com deficiência que estão trabalhando e das sem deficiência? É muito parecido. No mercado formal, né, chamado, isso, o Ministério do Trabalho tem essa informação através da Relação Anual de Informação Social. Tá? Então, menos, assim, a quase totalidade das pessoas com e sem deficiência que estão trabalhando são analfabetos. Nós não temos mais quase analfabetos trabalhando no mercado de trabalho brasileiro formal. Gente que tem até o 1º grau completo, né? Até a antiga 8ª série. Com deficiência e sem deficiência, já é poucas pessoas. Tá? Quando você vai olhar outras situações dessas pessoas, tá? Escolaridade, quando você vai olhar dessas pessoas, especializações que fez, você vê que as pessoas são muito parecidos, um caso ou outro. Quando você olha, por exemplo, salários dos homens e das mulheres, aquela discriminação salarial de pagar mais para o homem e menos para a mulher, no caso das pessoas com deficiência também se repete as informações. Quer dizer, então, hoje já se sabe também que boa parte das pessoas com deficiência não nasceram com ela. As pessoas vão ficando com a deficiência ao longo da vida. Por isso que é o preconceito cultural de dizer, eu não contrato porque a pessoa não tem escolaridade. Não é verdade. Eu não contrato porque não tem gente com deficiência no mercado para contratar. Não é verdade. Né? Porque a maioria absoluta das pessoas ficaram com deficiência a partir dos 20 anos de idade. Quer dizer, até 19 anos de idade, 13,5% da população brasileira adquiriu deficiência no censo passado. E a maioria absoluta, então, vem depois dos 20 anos. Por que a gente fala depois dos 20? Porque depois dos 20 anos, a maioria de nós já completou o 1º e o 2º grau completo, na condição de não deficiente, quer dizer, frequentou a escola regular, a escola normal, na situação de qualquer pessoa. Já completou uma faculdade ou está fazendo uma faculdade, já completou um curso de especialização do Senai, do Sistema S ou outro qualquer. Né? Já concluiu uma ETEC, no caso, o pessoal aqui de São Paulo. E depois de estar trabalhando, está na vida, está procurando trabalho, é atropelado por uma moto, recebe um tiro, né? Ou um acidente pode levar a uma deficiência. Agora, a pessoa adulto que ficou com deficiência, adulto, que já tinha todo esse conhecimento, ele não vai apagar o conhecimento a partir do momento da deficiência. Quer dizer, então, a deficiência vem com o conhecimento que a pessoa tem. É só resolver os problemas das limitações de circulação, de acessibilidade, né, no trânsito, no trabalho, na escola, no clube, que a pessoa pode ter uma vida absolutamente normal. E social, uma vida produtiva. Quer dizer, a qualificação, então, não é um problema como reivindicado pelas empresas aí no momento da contratação. Não. A qualificação é um problema para todos. Agora, na questão do pré-sal, nós temos grandes planos para o pré-sal. Não temos tempo de qualificar, esse é o discurso, não temos tempo de qualificar engenheiros para poder trabalhar plenamente e ocupar as vagas que vão ser geradas no pré-sal. Então, qualificação é um problema geral da mão de obra brasileira, né? Mas não, em particular, da pessoa com deficiência.
Agora, você comentou no início, no bloco anterior, a respeito das estatísticas de inclusão no estado de São Paulo, no Brasil, em Osasco, que é um campeão de inclusão em todo o país. Agora, onde é que falham os programas de fiscalização para a inclusão da pessoa com deficiência? Onde é que está falhando para que 20 anos depois de publicada a lei, nós tenhamos tão baixa adesão assim? Não, falha porque não há programas de fiscalização. Por que Osasco, vamos pegar, a região de, como a gente falou, Osasco é 15 municípios que estão abrangidos pela jurisdição do Ministério do Trabalho aqui, da Gerência Regional do Trabalho. Osasco sai do ano de 2001 para 12 empresas cumprindo a lei no final do ano e 601 pessoas inseridas como pessoas com deficiência na regra das cotas. E fecha 2010 com 553 pessoas cumprindo a lei e ultrapassou 10 mil registros de pessoas com deficiência nessas empresas. Por quê? O Ministério do Trabalho aqui orientou as empresas, fiscalizou, conversa com as entidades. Olha, quinta-feira nós vamos ir para o shopping, vamos fazer um evento de inclusão dentro do Osasco Plaza Shopping. Na quinta, agora dessa semana, o Ministério do Trabalho vai estar lá com a gente, dando orientação sobre a lei de cotas para as empresas. A própria Prefeitura de Osasco vai estar lá através do Portal do Trabalhador, informando como uma empresa coloca vaga no sistema público de forma gratuita e como o candidato se candidata a essas vagas de forma gratuita. Mas veja, o Ministério do Trabalho, ele orientou, ele fiscalizou, ele multou. Tá? Eu conheço inúmeras empresas que foram multadas por não cumprir a lei aqui na região, várias metalúrgicas. O maior banco privado brasileiro foi multado por não cumprir a lei aqui em 2003. Quer dizer, o Ministério do Trabalho em Osasco nunca foi frouxo diante de fazer a lei ser cumprida, apesar de na época não ter modelos de como fazer o processo de fiscalização. E até hoje eles nunca pararam de orientar empresas e de fiscalizar, mesmo tendo poucos profissionais, poucos auditores fiscais dentro da Gerência Regional do Trabalho. Isso é Osasco. Então Osasco está beirando 70% de cumprimento da lei, porque de uma maneira geral discute com as entidades, mas fiscaliza as empresas e multa se for necessário. No estado de São Paulo hoje, entre os estados, é quem tem o melhor registro, 46,5%. A média brasileira é 25%. Ora, o movimento em São Paulo de fiscalização, ele começa, na verdade, no ano de 2005. E ele coincide com a saída da, então, subdelegada do trabalho do Ministério aqui em Osasco, que iniciou esse processo todo, a doutora Lucila Rodrigues Jaime, que assumiu a chefia de fiscalização do Ministério do Trabalho em São Paulo. Então, quem olha o gráfico de contratações do Estado de São Paulo, tem uma coincidência da presença da, então, doutora Lucila à frente desse programa no Estado de São Paulo. Agora, ter estados do país com 4%, com 5% de cumprimento da lei, é uma falta de respeito. Tá? Se fosse num país sério, quem está à frente de programas dessa natureza do Ministério do Trabalho seria exonerado a bem do serviço público. Não só um gerente regional omisso, como um superintendente do trabalho omisso, ou mesmo um ministro desse tipo. Não pode ficar, não pode deixar ao Deus dará. Não há lei nenhuma que as empresas cumpram por si só. Os melhores exemplos de contratação que nós temos aqui na região, ninguém começou a contratar espontaneamente. Ou foi fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, ou foi fiscalizado pelo Ministério Público do Trabalho. Depois descobriram que a pessoa com deficiência não era um bicho de 7 cabeças, que a pessoa com deficiência veio para dentro das empresas e conseguiu humanizar o local de trabalho, conseguiu dar oportunidades, inclusive, dessas empresas crescerem. Agora, sai de São Paulo, sai de algum de 4 ou 5 estados, a gente tem uma missão generalizada na fiscalização do cumprimento de uma lei nacional. Ok, Clemente, vamos aí para um rápido intervalo, nós já voltamos. Você continua ligado na programação do Portal Osasco.
Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é garantir igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. Isso se faz denunciando a violência sexual e doméstica, respeitando as diferenças e os direitos da mulher, igualando os salários de homens e mulheres em funções equivalentes. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso, você pode, nós podemos. Estamos de volta com o programa TV Secor, onde nós conversamos aqui sobre a inclusão das pessoas com deficiência com o sindicalista Carlos Aparício Clemente, coordenador do Espaço da Cidadania, e com o Luciano Leite, vice-presidente do Sindicato dos Comerciários de Osasco Região. O Clemente mencionou no bloco anterior a respeito de uma atividade que acontece nesta quinta-feira no Osasco Plaza Shopping, aqui no centro de Osasco, que é a Semana Municipal de Prevenção de acidentes de trabalho. E nós falávamos aqui, durante o intervalo, que essa luta, o viés sindical da luta pela inclusão das pessoas com deficiência começou a partir da constatação de que os acidentados, as vítimas de acidentes no trabalho, estavam ficando, por pessoas com deficiência, estavam se transformando em pessoas com deficiência e tinham dificuldade de voltar para o seu trabalho. Essa ainda é uma preocupação importante do movimento sindical, não é isso, Luciano? Muita, Jefferson. Via Fundacentro, via Diese, nós temos feito algumas palestras, alguns trabalhos de sensibilização para o pessoal das universidades acadêmicas, né? Então, esse saber coletivo que o dirigente sindical ele adquire nessa militância pela inclusão dessas pessoas, ela é muito rica. E o Clemente é uma pessoa mais técnica, né? Não vou fazer o papel dele aqui, ele vai estar falando para vocês. Como eu disse, é um prazer estar perto do professor e quanto mais você ouve, mais você aprende. Então hoje eu também estou aprendendo mais um pouquinho aqui com o nosso amigo Clemente, né? E quando a gente começa a militar nessa área, você começa a perceber que você tem deficiências também. Que muitas vezes você não tem a eficiência de ouvir as pessoas, você se torna um ouvidor melhor, você se torna uma pessoa mais paciente. Um problema, Clemente, que eu vejo nas empresas, na sua maioria, é que as pessoas não estão preparadas para receber o deficiente físico, não o cara do RH só também, mas o colega de trabalho, o seu amigo ali, ele não tem paciência para ouvir, não tem paciência para esperar, não tem paciência para entender ou para tentar se comunicar, né? Então, muitas vezes, se a pessoa tem uma deficiência auditiva, quem está conversando com ela tem que ter um pouco mais de paciência, tem que deixar com que ela leia os seus lábios, tem que falar mais devagar. Então isso tudo faz parte da educação. Então, se você for um ser humano que foi educado para tratar bem as pessoas e com respeito, você vai entender que uma pessoa com deficiência física, né, ela tem a mesma condição que você de qualquer forma. Nessa semana, ontem eu fui para Agudos de novo, né? Todo mundo sabe que no final de semana eu passo por lá. Todo mundo que ouve o programa e vê, né? Toda segunda-feira eu mando um abraço pra minha paixão que tá por lá. E aí eu queria mandar um abraço para as pessoas de lá, que também eu peguei essa semana uma jovem, né, Elienay, ela é cadeirante. Então é claro que tudo que eu fiz, eu fui com a minha namorada, ela estava junto conosco. E é claro que demorou um pouquinho mais de tempo, porque tem que desmontar a cadeira, colocar no carro, tem que esperar ela sentar no banco da frente com um pouco de paciência, tem que andar mais devagar, porque você não vai correr com a pessoa também, né? Então isso tudo é muito fácil. Mas quando a gente tem um gesto de carinho, um gesto de amor, as coisas elas se tornam diferentes, né? Então, o que eu queria deixar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, Jefferson, para encerrar, é que você trate a pessoa que está do teu lado como você gostaria de ser tratado, sendo ele diferente ou igual, né, a você em qualquer que sejam as tuas qualidades ou defeitos, né, mas que você trate ele com carinho, com amor e com respeito. É isso. O Luciano tocou num ponto importante, é uma questão de educação. Agora, Clemente, nós temos aqui a pergunta do João Carlos Pereira, do Jardim Piracicaba. Ele diz que ele é cadeirante, tem 25 anos e nunca trabalhou na vida. Mas onde é que ele pode começar a procurar trabalho? Olha, aqui você está em Osasco, é tranquilo, João Carlos. Quinta-feira nós vamos ter
um mutirão no Osasco Plaza Shopping. Na verdade, começa hoje. A Semana Municipal de Prevenção de Acidentes de Trabalho está sendo realizada na Praça de Eventos do Osasco Plaza Shopping, então vai até a noite. Na quinta-feira, nós vamos fazer um mutirão de informações para as pessoas que quiserem conhecer detalhes do direito ao trabalho de pessoas com deficiência. Então vai estar lá, por exemplo, o pessoal do Portal do Trabalhador de Osasco, que faz captação de vagas e encaminhamento de candidatos. Na quinta-feira você poderá ter um contato direto com essas pessoas, né? E é tudo gratuitamente. Eles vão fazer adicionalmente emissão de carteiras de trabalho também nessa quinta-feira, ali dentro da praça de eventos do shopping. Vamos ter lá também o pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, que vão estar lá orientando as empresas e pessoas em respeito a como funciona a chamada lei de cotas. E como empresas, vira e mexe, dizem para os fiscais que procuram candidatos, mas não sabem onde eles estão, se você estiver lá na quinta-feira e falar com o auditor do Ministério do Trabalho, provavelmente você vai ser uma pessoa com uma chance muito maior de ser encaminhada para um trabalho, claro, na qual aquela que você esteja preparado para exercer, que é a sua profissão, que é a sua aptidão. Tá? Então, no shopping a gente vai fazer muito isso. Agora, de uma maneira geral, onde que a gente busca emprego? Uma pessoa com deficiência ou sem deficiência? Primeiro é o perfil da pessoa, né? O que ela está preparada para fazer, o que ela tem aptidão para fazer. Então, dentro daquele ramo que você está preparado, é que você vai buscar o seu potencial, né? E isso é muito claro. Então, por exemplo, tem inúmeras áreas, todas as áreas do conhecimento, todas as áreas que tem gente trabalhando, pode ter uma pessoa com deficiência trabalhando também, né? Não há impedimento nenhum. Há casos que hoje ainda pode falar, não, isso não é possível. Uma pessoa querer candidatar uma vaga de motorista, eu escuto muito isso de empresários que falam, olha, vocês estão querendo forçar a barra. Uma pessoa cega dirigir um caminhão. Ué, hoje ainda nós não temos conhecimento para isso, mas nós temos pessoas cegas sendo juiz federal no país. Nós temos gente cega cuidando de sistemas de controle e de rastreamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós temos pessoas cegas nas várias áreas do conhecimento, mas aqui em Osasco nós temos uma moça cega que ganhou um concurso, ficou cega com 1 ano de idade, as pessoas do estúdio aqui conhecem, a Giovana Mayra, que ganhou um concurso internacional concorrendo com 86 países em talentos, né, de jovens talentos, e ganhou um concurso e foi receber nos Estados Unidos. Vai estar no shopping com a gente também na quinta-feira. Vai fazer o encerramento do Mutirão pela Inclusão com um show musical na quinta-feira. Então, a pessoa tendo aptidão, ou a pessoa se especializando naquela aptidão, ela vai buscar o emprego adequado para o seu conhecimento. Agora, a maioria absoluta das pessoas, quando ficam com a deficiência, já tem aptidão, já está encaminhado no trabalho A, B ou C, já está encaminhado na vida. O que tem que ser é organizar as adaptações e mesmo respeitar as limitações dessa pessoa, que ela pode fazer um trabalho igualmente em qualquer outra empresa. Eu sempre dou um exemplo que o pessoal às vezes não acredita. Pessoa com deficiência intelectual, em muitas empresas, fogem dessas pessoas como o diabo foge da cruz. É o menor salário pago quando a gente olha os dados nacionais de salários para pessoas com deficiência, a menor remuneração. Mas aqui em Osasco nós temos um exemplo, que é uma empresa metalúrgica que produz autopeças para motos, né, motos Honda da Amazônia, e produz autopeças para as montadoras de veículos aqui de São Bernardo do Campo e de outras partes do país. Quem ajuda a organizar o controle de qualidade das peças que saem da empresa e vão para a montadora de carros ou de motos
são pessoas com deficiência intelectual. A empresa descobriu isso em 2003, em julho de 2003, contratou 5 pessoas e, passado 8 anos, a maioria das pessoas continuam na empresa, não saíram da empresa, as pessoas com deficiência intelectual. Jornal Folha de São Paulo já passou lá, TV Cultura já passou por lá, revistas já passaram por lá, TV Globo passou por lá, Record passou por lá, as pessoas, TV Brasil passou por lá. Quer dizer, se der uma oportunidade para uma pessoa com deficiência naquilo que ela pode fazer o melhor, com certeza ela é útil para a organização e vai melhorar a vida não só da empresa, mas de toda a comunidade. Mas as pessoas deram certo por lá porque tem uma razão específica, elas são mais eficientes do que as pessoas as pessoas sem deficiência, não é isso? No caso específico da pessoa com deficiência intelectual, que é o caso lá da corneta, colocado para fazer um trabalho que exige atenção ao produto, a detalhes do produto. Então, e a pessoa sendo treinada e preparada para observar esses detalhes, a pessoa não deixa passar uma peça que não tem aquelas características. Então a empresa descobriu que pessoa com deficiência intelectual, preparada para aquele tipo de atividade, ela consegue ter maior atenção que alguém que não tenha deficiência intelectual, no caso específico da corneta. E foi um sucesso, realmente é um sucesso. Agora nós temos empresas aqui que você tem anões trabalhando, né? Então, em Taboão da Serra, você anda, por exemplo, na Simpal, é a maior autopeça brasileira, está na base do sindicato, na cidade de Taboão da Serra. Dos cerca de 2.000 e poucos funcionários que tem a empresa, mais de 100 têm deficiências. Então você encontra pessoas com baixa visão, pessoas com pernas amputadas trabalhando, pessoas surdas trabalhando, anões trabalhando, com o maior respeito, com a maior possibilidade de interação. Quer dizer, quem ganhou? A fábrica inteira. A empresa ganha na humanização, o empregador ganha no produto que ele coloca para o mercado e ganha até o que? Estamos aqui longe da empresa, eu estou falando dela. Então, por quê? Porque é legal. Então, aí de novo, vários meios de comunicação foram lá documentar essa situação, mostraram ao público. Quer dizer, não há limites se a empresa quer apostar nas pessoas. Não há limite que impeça ninguém estar apresentando o seu trabalho com competência em qualquer situação. A gente ia perguntar para o Clemente, ele acabou se adiantando, dando exemplos positivos, né, de histórias de inclusão de pessoas com deficiência. Agora, eu vou para repassar aqui ao Clemente a pergunta da Ana Cristina Gomes, que é do Jardim Teresa, e por que é tão difícil a adesão das micro e pequenas empresas à contratação de pessoas com deficiência? Não só das micro e pequenas empresas. É o preconceito cultural, as pessoas acharem, tá? Porque vamos pegar uma empresa, grande ou pequena. A empresa é movida por pessoas que vão tomando decisão. Quem toma a decisão de contratar? Em alguns locais é o setor de recursos humanos, alguns locais, não, o setor de recursos humanos recebe a missão de fazer a contratação. Mas o setor de produção, em alguns locais, é o dono da empresa, a dona da empresa. Mas imagina, então há assim um preconceito cultural, imaginando que uma pessoa com deficiência não consegue dar conta do recado. Então é isto que nós temos que acabar, né? Então, resolvida essa questão, as possibilidades de trabalho vão aumentar para todo mundo, até porque as pessoas vão ficando com deficiência na vida. E quer uma outra coisa? Idade. Por que pessoas com 35 anos ou mais de idade estão ficando fora do mercado de trabalho? Se essas pessoas, à medida que todas as pessoas, né, com deficiência ou sem deficiência, à medida que vai aumentando seus anos de vida, aumenta o conhecimento para as tarefas que ela fazia, ela vai ampliando o leque de oportunidades. Por que chega a 35 anos de idade, as pessoas vão buscar emprego em empresas e é devolvida a carteira profissional, não falam para a pessoa, mas porque olham a idade dela. E essa mesma situação, às vezes, também acontece pela cor da pele. Por que a cor da pele de uma pessoa vai dizer se ela é mais ou menos eficiente para um trabalho
de uma pessoa com deficiência ou sem deficiência. Então é preconceito cultural que a gente consegue resolver com informação. E aí eu dou essa sugestão: quem puder ir na quinta-feira lá na praça de eventos do shopping, vai ter uma ideia de que a gente pode derrubar preconceitos culturais. Vão estar juntos. E olha, todo mundo voluntariamente. Vou só lembrar de alguns assim. Nós vamos ter de governo, nós vamos ter o Ministério do Trabalho, Secretaria de Promoção Social de Osasco, vamos ter o pessoal do Portal do Trabalhador, né? Nós deveremos ter o Ministério Público do Trabalho juntos, teremos a ACD, teremos a PAI, teremos a Associação Vido, teremos a Associação dos Ostomizados, teremos sindicatos, teremos empresas, né? Teremos então os vários setores da sociedade juntos mostrando que a inclusão é possível e ela pode chegar o mais rápido, assim, o mais rápido em qualquer local. Vai ter shows musicais, vai ter possibilidade de crianças, nós vamos ter crianças andando no shopping de olhos vendados, que vai ser caminhadas sensoriais. Então tem atividades para adultos e crianças, tudo disponível num único dia, que vai ser na praça de eventos do shopping. Ok, Clemente. Bom, nós estamos chegando aqui ao final, hoje já sem tempo, um assunto bastante extenso para a gente conversar aqui, mas fica aqui nosso pedido. Se você tiver outras dúvidas, quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato através do site do sindicato em www.secor.org.br, que nós encaminharemos ao Clemente e às entidades que lidam com a questão, para que possam aí trazer respostas e trazer informações a respeito desse tema tão interessante. E você já sabe, não fique sócio. Acompanhe através do site do sindicato todos os benefícios e direitos que a sua categoria tem através da luta sindical. E você acompanha o programa TV Secor aqui toda segunda-feira, às 10h30 da manhã, através do portal Osasco, em www.osasco.com.br, e também pode acompanhar as edições gravadas desse programa no canal do Comerciário no YouTube, em www.youtube.com/canal Secor. O programa TV Secor fica por aqui. Nós aguardamos você na próxima semana, às 10h30 da manhã. Um forte abraço.